Muito bem, então existe sim uma forma da gente calcular o tamanho de amostra e, na verdade, existe até mais de um jeito de fazer isso, né? Cada método de amostragem tem a sua forma de calcular, né? E é importante a gente, pelo menos, aprender alguns cálculos básicos para vocês conseguirem calcular tamanho de amostra. O importante aqui é lembrar o seguinte: a amostragem vai ser algo comum da gente fazer, né, nos nossos projetos, porque é comum que eu pegue um histórico mais recente de dados para avaliar. O importante é que essa amostra ela seja representativa, né, da população, para que os meus dados sejam confiáveis. Como que eu vou garantir que essa amostra, né, é representativa da população? Uma das formas de fazer isso é com o cálculo do tamanho de amostra, é fazer um tamanho de amostra, uma amostragem de tamanho correto em relação à população que eu tenho, né, que é o meu fenômeno de interesse. Então, para a gente começar é o seguinte: existe basicamente dois tipos de amostragem, dois métodos de amostragem. O probabilístico, que é o que nós vamos focar, e o não probabilístico. Qual é a diferença? Na amostragem probabilística, a chance dos elementos serem escolhidos é sempre a mesma, ou seja, dentro da amostragem probabilística, eu trabalho com aquela questão de fazer uma amostragem aleatória. O que é importante, porque a amostragem aleatória permite que eu calcule, né, o nível de confiança e o meu erro amostral. Já a amostragem não probabilística, né, que é esse caso aqui, é uma amostragem intencionada, né? É uma amostragem direcionada. Então, os elementos, né, serão escolhidos dependendo do julgamento do próprio pesquisador. E aí eu já não tenho mais a probabilidade de garantir, né, que aquela amostra de fato representa a opinião ou a realidade de toda a população, porque ela foi escolhida, né, de forma intencionada, através do julgamento do próprio pesquisador. Então, nem sempre vai ser esse o método adequado. O melhor método é o método da amostragem probabilística. Muito bem. O que é uma amostragem não probabilística? Vamos ver aqui, por exemplo, esses três exemplos no quadro. Eu tenho aqui a amostragem por conveniência. Sempre, por exemplo, que eu vou escolher dentro da minha população fazer uma amostra, se eu estou trabalhando com a amostragem por conveniência, eu simplesmente estou dizendo assim, vou pegar os elementos mais fáceis, né? Então, é o meu julgamento que está intencionando essa amostragem. Vou pegar aqui os mais fáceis, vou pegar esses aqui, ó, esses 4 aqui mais próximos, né? Esses 3 aqui mais próximos. E aí, a minha amostra passa a ser algo desse tipo aqui. Peguei esse e tal. São os mais fáceis, ok? Isso é uma amostragem não probabilística. Eu não dei a mesma chance para todo mundo, né? Não fiz uma amostragem aleatória. A amostragem por julgamento, o que acontece? Vai da experiência do pesquisador. Então, nessa amostragem, o pesquisador ele diz, olha, para esse tipo de pesquisa, eu julgo que os elementos que são os melhores são, por exemplo, o X. Então, o pesquisador, ele direciona a amostragem. Ele diz, eu só vou pegar X, não vou pegar bolinha, não vou pegar triângulo. Então, ele faz o seguinte, ele pega só o X e trabalha com essa amostra por julgamento, do julgamento dele. Outro pesquisador pode ser que tenha outro julgamento. Por isso que não é legal esse tipo de técnica para o que nós queremos, né? Para o nosso contexto aqui do Lean Six Sigma. E a amostragem por cotas, como que funciona? Né? Primeiro, eu defino uma cota mínima de elementos, né? E dessa cota mínima de elementos, eu escolho alguns também por conveniência, né? Então eu digo assim, vou estabelecer aqui uma cota mínima de 10 elementos. Então eu tenho aqui, ó, 2, 5, 7, 8, 9, 10 elementos. E desses 10 elementos, eu escolho alguns por conveniência, né? E aí, isso é a amostragem
por cotas, por exemplo, que também não é o mais interessante para a gente dentro da nossa proposta. Dentro da nossa proposta, o que nós queremos é o quê? É a amostragem probabilística. Então, nós temos aqui 3 exemplos e nós vamos aprender a trabalhar com a amostragem aleatória simples, tá? Mas só para a gente ilustrar, né, 3 exemplos aqui. Bom, a amostragem aleatória simples é fácil de entender, né? É a seguinte, de toda essa população, todos esses elementos têm a mesma chance de ser escolhido. Então, se eu vou lá, calculo, o tamanho da minha amostra tem que ser 15. Eu vou escolher 15 elementos aqui dessa população aleatoriamente. Todos têm a mesma chance de ser escolhido. Então, é como está aqui no desenho. Já na amostragem aleatória estratificada, primeiro eu vou dividir os elementos por uma característica em comum, né? Então, imagina o seguinte, o X são pessoas jovens, até 18 anos. A bolinha é quem é de 18 a 40 anos. E o triângulo é de quem é acima de 40. Então, num primeiro momento, eu separo nesses grupos que são homogêneos, né? E aí, dentro de cada grupo, eu faço, então, a minha amostragem também de forma aleatória, ok? Então, eu faço um passo a mais aqui, porque primeiro eu caracterizo cada grupo e faço uma amostragem dentro de cada grupo, né? E por fim, a amostragem por conglomerado, eu divido a minha amostra em grupos heterogêneos. Então, nesse caso aqui, qual é a diferença da situação anterior? Aqui na situação anterior, eu tenho uma característica comum. Por exemplo, aqui, o que eu coloquei de exemplos para vocês foi a faixa etária. Nesse outro, amostragem por conglomerado, normalmente eu separo em grupos heterogêneos e muitas vezes é por uma característica física. Por exemplo, vamos fazer aqui grupos da mesma quantidade de elementos, né? Então, tem aqui 5 elementos, aí eu faço aqui 5 elementos, aí eu faço aqui mais 5, né? E aqui mais 5 e assim por diante. Então, eu crio esses grupos que dentro de cada grupo é heterogêneo e aí eu faço a amostragem aleatória dentro dessa segmentação que eu fiz, né? Por exemplo, na pesquisa eleitoral é feito algo parecido com isso, né? Eu pego, por exemplo, uma cidade, divido a cidade em bairros, divido cada bairro em quarteirões e aí dentro daqueles quarteirões eu tenho pessoas de todo tipo, homem, mulher, jovem, adulto, idoso, né? Então eu tenho uma situação como essa aqui e eu vou lá e entrevisto alguma pessoa que reside lá naquele quarteirão. Ou seja, nesse grupo, né, que eu segmentei. Então é algo feito mais ou menos desse tipo. Por isso que é importante, por exemplo, na pesquisa eleitoral, que eu faça, né, em diferentes cidades, em diferentes regiões do país, que eu entreviste, né, homens e mulheres, pessoas de todos os tipos de classe econômica, enfim, né, que eu tenha essa variedade, porque a minha amostra precisa refletir as próprias características da população brasileira, né? Então, por isso que eu não posso chegar e entrevistar todo mundo em São Paulo, porque isso não vai refletir as características da população brasileira, ok? Então, a amostragem probabilística é o nosso foco e nós vamos aprender a calcular a amostragem aleatória simples, né? Vai ser uma conta fácil de ver, é legal porque rapidinho vocês vão conseguir calcular aí o tamanho de amostra.